Deputado Valmir Assunção, do Partido dos Trabalhadores, hoje na caravana da Resistência, visitando a cidade de Paulo Afonso. Primeiro, gostaria de parabenizar, esse grande movimento, que eu acho que é importante para o Brasil, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar das ações desse movimento, qual o objetivo que vocês almejam alcançar com essa caravana que está circulando em todo, começando no Nordeste e com certeza vai chegar até o sul do país. Olha, primeiro, é uma caravana que tem duas grandes características. A primeira característica é denunciar o desmando desse governo Bolsonaro, que quer privatizar toda a estrutura do Brasil, desde a Petrobras, setor elétrico, quer destruir os sindicatos, as organizações, os conselhos. Então é um governo que, sem dúvida nenhuma, ele ama os Estados Unidos, ama Bush, mas não ama o povo brasileiro, não gosta do país. Por isso que ele é um governo que quer entregar tudo que nós temos, a nossa riqueza, as nossas empresas, aos Estados Unidos. Então nós temos que reagir a isso. Essa é uma característica da caravana, porque o governo quer privatizar a Previdência. Nós estamos agora em um debate sobre a reforma da Previdência na Câmara Federal, vamos votar o segundo turno, e o governo quer destruir a Previdência Social no Brasil, que é uma Previdência solidária no Brasil, mas eles querem acabar com isso. E é contra isso que nós estamos lutando. Eu votei não na Previdência Social, porque eu sou contra a reforma da Previdência, e vamos votar agora no segundo turno, vou votar de novo não, porque acredito que nós não podemos aceitar essa reforma da Previdência que o Bolsonaro apresentou. E outra característica da nossa caravana é passar por todos os estados, debater com a sociedade, cumprindo o que o presidente Lula pediu para nós. O presidente Lula pediu para a gente andar esse país, ouvir o nosso povo, e nós estamos fazendo isso. E denunciando a injustiça que estão fazendo com o presidente Lula. O presidente Lula está preso, sem crime, por saída. A crise econômica, política e social, ela vai cada vez mais se aprofundar, porque o governo vai tirando recursos dos municípios, dos estados e concentrando esses recursos e cada vez mais pagando a dívida interna brasileira e transferindo as nossas riquezas para os ricos do Brasil e os ricos estrangeiros. Mas nós precisamos sempre estar em movimento, uma grande campanha internacional, também para a sociedade internacional, compreender a situação que nós estamos vivendo, o retrocesso que esse governo é. Esse governo Bolsonaro é pior do que os militares de 64. Essa é uma grande realidade. Mas o governo Bolsonaro não mete medo nem a mim, nem o Movimento Sem Terra, nem o movimento sindical, nem os movimentos sociais. Nós vamos enfrentar no parlamento, vamos enfrentar num local de trabalho, vamos enfrentar nas ruas e vamos derrotá-lo. Estamos juntos nessa caminhada. Dê uma mensagem para o povo de Paulo Afonso e região. Paulo Afonso é uma cidade bonita, querida, toda essa região. Eu sei que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional para defender todo o povo brasileiro. O governador Rui Costa, que é o governador do Partido dos Trabalhadores, tem feito muitas ações, exemplo da inauguração da Policlínica aqui em Paulo Afonso, mas renovar a esperança. A sociedade tem que lutar por seus direitos. E a luta por seus direitos só acontece quando a sociedade está organizada e solidária. É dessa forma, nós não temos outro jeito. A democracia existiu no Brasil a partir da organização da sociedade, da pressão que nós fizemos para derrotar o regime militar. E essa mesma pressão nós vamos fazer nessa conjuntura. Estamos juntos nessa caminhada Lula livre. Deputado Valmir Assunção, do Partido dos Trabalhadores, hoje na caravana da Resistência, visitando a cidade de Paulo Afonso. Primeiro, gostaria de parabenizar, esse grande movimento, que eu acho que é importante para o Brasil, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar das ações desse movimento, qual o objetivo que vocês almejam alcançar com essa caravana que está circulando em todo, começando no Nordeste e com certeza vai chegar até o sul do país. Olha, primeiro, é uma caravana que tem duas grandes características. A primeira característica é denunciar o desmando desse governo Bolsonaro, que quer privatizar toda a estrutura do Brasil,
desde a Petrobras, setor elétrico, quer destruir os sindicatos, as organizações, os conselhos. Então é um governo que, sem dúvida nenhuma, ele ama os Estados Unidos, ama Bush, mas não ama o povo brasileiro, não gosta do país. Por isso que ele é um governo que quer entregar tudo que nós temos, a nossa riqueza, as nossas empresas, aos Estados Unidos. Então nós temos que reagir a isso. Essa é uma característica da caravana, porque o governo quer privatizar a Previdência. Tá? Nós estamos agora em um debate sobre a reforma da Previdência na Câmara Federal, vamos votar o segundo turno, e o governo quer destruir a Previdência Social no Brasil, que é uma Previdência solidária no Brasil, mas eles querem acabar com isso. E é contra isso que nós estamos lutando. Eu votei não na Previdência Social, porque eu sou contra a reforma da Previdência, e vamos votar agora no segundo turno, vou votar de novo não, porque acredito que nós não podemos aceitar essa reforma da Previdência que o Bolsonaro apresentou. E outra característica da nossa caravana é passar por todos os estados, debater com a sociedade, cumprindo o que o presidente Lula pediu para nós. O presidente Lula pediu para a gente andar esse país, ouvir o nosso povo, e nós estamos fazendo isso. E denunciando a injustiça que estão fazendo com o presidente Lula. O presidente Lula está preso, sem crime, sem prova. É uma injustiça muito grande que aconteceu com o presidente Lula, e nós estamos denunciando e alertando a sociedade que é preciso reagir, se organizar, enfrentar esse governo para poder a gente construir um novo projeto para o povo brasileiro. Valmir, hoje vocês receberam uma notícia triste que não puderam adentrar dentro da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. É lamentável esse fato, gostaria que você colocasse sua posição. Mas para mim não é surpresa, porque o governo Bolsonaro é um governo que não aceita dialogar, não aceita ouvir, ele critica ideologia, porque ele não aceita ideologia, mas aplica no Brasil a ideologia dos Estados Unidos, a ideologia dos ricos, do patrão. Então ele é um governo que não aceita de forma nenhuma crítica. Então, lógico que se é a Chesf, uma grande empresa, e essa empresa dirigida por pessoas que têm o mesmo pensamento dele, não seria diferente. Nós podemos usar nossas prerrogativas enquanto deputado e ir lá e entrar na empresa, mas nós não vamos fazer isso porque nós temos uma agenda a cumprir em todo o Nordeste, nós não vamos criar problemas aqui, mas nós vamos continuar denunciando essa vontade do governo de privatizar o setor elétrico, essa vontade do governo de privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, essa vontade deles privatizar, ou melhor, entregar para os Estados Unidos, ou para os banqueiros, ou para os grandes empresários ligados a eles. Nós vamos continuar denunciando, tentando organizar a sociedade, dialogar com a sociedade, e nós não podemos aceitar isso. Porque o que eles fizeram com a educação, cortar os recursos da educação pública no Brasil, isso significa que ele não quer um país que as pessoas tenham autonomia, tenham liberdade, tenham livre pensamento. Sou daqueles deputados que acham que nós temos que ter no Brasil o orçamento impositivo na educação, para poder nenhum governo ter o poder de cortar os recursos da educação, porque a educação é fundamental para uma nação, para o desenvolvimento. E é justamente o que o governo está pensando, privatizar as universidades públicas. Nós não podemos aceitar. Ou seja, se o povo falar aqui todos os desmandos desse governo, nós passamos horas e horas. Então a sociedade não pode ficar de braços cruzados. A sociedade tem que ir para as ruas, tem que mobilizar, tem que denunciar, porque é desse jeito que nós vamos restabelecer a democracia no Brasil. Só para a gente concluir, deputado, Bolsonaro vem fazendo umas ações duras contra tanto o movimento dos sem terras, os sem tetos, e agora com os índios, né? Até porque ele falou que não ia dar 1 centímetro de terra para os indígenas. E agora está acontecendo, inclusive, mortes lá na região do Amazonas, Pará, essa região aí. O que você tem a dizer com relação... Veja bem, eles cortaram os recursos do INCRA, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabaram justamente com a estrutura da FUNAI, não demarca a terra, não desapropria a terra e não reconhece as áreas quilombolas. Essa é uma característica do governo Bolsonaro. Mas como é que tu combate isso?
Deputado Valmir Assunção, do Partido dos Trabalhadores, hoje na Caravana da Resistência, visitando a cidade de Paulo Afonso. Primeiro, gostaria de parabenizar, né, esse grande movimento, que eu acho que é importante para o Brasil, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar das ações desse movimento, qual o objetivo que vocês almejam alcançar com essa caravana que está circulando em todo, começando no Nordeste e com certeza vai chegar até o sul do país. Olha, primeiro, é uma caravana que tem duas grandes características. A primeira característica é denunciar o desmando desse governo Bolsonaro, que quer privatizar toda a estrutura do Brasil, desde a Petrobras, setor elétrico, quer destruir os sindicatos, as organizações, os conselhos. Então é um governo que, sem dúvida nenhuma, ele ama os Estados Unidos, ama Bush, mas não ama o povo brasileiro, não gosta do país. Por isso que ele é um governo que quer entregar tudo que nós temos, a nossa riqueza, as nossas empresas, aos Estados Unidos. Então nós temos que reagir a isso. Essa é uma característica da caravana, porque o governo quer privatizar a Previdência. Nós estamos agora em um debate sobre a reforma da Previdência na Câmara Federal, vamos votar o segundo turno, e o governo quer destruir a Previdência Social no Brasil, que é uma previdência solidária no Brasil, mas eles querem acabar com isso. E é contra isso que nós estamos lutando. Eu votei não na Previdência Social, porque eu sou contra a reforma da Previdência, e vamos votar agora no segundo turno, vou votar de novo não, porque acredito que nós não podemos aceitar essa reforma da Previdência que o Bolsonaro apresentou. E outra característica da nossa caravana é passar por todos os estados, debater com a sociedade, cumprindo o que o presidente Lula pediu para nós. O presidente Lula pediu para a gente andar esse país, ouvir o nosso povo, e nós estamos fazendo isso. E denunciando a injustiça que estão fazendo com o presidente Lula. O presidente Lula está preso, sem crime, sem prova. É uma injustiça muito grande que aconteceu com o presidente Lula, e nós estamos denunciando e alertando a sociedade que é preciso reagir, se organizar, empreender esse governo para poder a gente construir um novo projeto para o povo brasileiro. Valmir, hoje vocês receberam uma notícia triste que não puderam adentrar dentro da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. É lamentável esse fato, gostaria que você colocasse sua reposição. Mas para mim não é surpresa, porque o governo Bolsonaro é um governo que não aceita dialogar, não aceita ouvir. Ele critica ideologia, porque ele não aceita ideologia, mas aplica no Brasil a ideologia dos Estados Unidos, a ideologia dos ricos, do patrão. Então ele é um governo que não aceita de forma nenhuma crítica. Então, lógico que se é a Chesf, uma grande empresa, e essa empresa dirigida por pessoas que têm o mesmo pensamento dele, não seria diferente. Nós podemos usar nossas prerrogativas enquanto deputado e ir lá e entrar na empresa, mas nós não vamos fazer isso porque nós temos uma agenda a cumprir em todo o Nordeste. Nós não vamos criar problemas aqui, mas nós vamos continuar denunciando essa vontade do governo de privatizar o setor elétrico, essa vontade do governo de privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, essa vontade deles privatizar, ou melhor, entregar para os Estados Unidos, ou para os banqueiros, ou para os grandes empresários ligados a eles. Nós vamos continuar denunciando, tentando organizar a sociedade, dialogar com a sociedade, porque nós não podemos aceitar isso. Porque o que eles fizeram com a educação, cortar os recursos da educação pública no Brasil, isso significa que ele não quer um país que as pessoas tenham autonomia, tenham liberdade, tenham livre pensamento. Sou daqueles deputados que acham que nós temos que ter no Brasil o orçamento impositivo na educação, para poder nenhum governo ter o poder de cortar os recursos da educação, porque a educação é fundamental para uma nação, para o desenvolvimento. E é justamente o que o governo está pensando, privatizar as universidades públicas. Nós não podemos aceitar. Ou seja, se eu for falar aqui todos os desmandos desse governo, nós passamos horas e horas. Então a sociedade não pode ficar de braços cruzados. A sociedade tem que ir para as ruas, tem que mobilizar, tem que denunciar,
porque é desse jeito que nós vamos restabelecer a democracia no Brasil. Só para a gente concluir, deputado, Bolsonaro vem fazendo umas ações duras contra tanto o movimento dos sem terra, os sem tetos, e agora com os índios, né? Até porque ele falou que não ia dar 1 centímetro de terra para os indígenas. E agora está acontecendo, inclusive, mortes lá na região do Amazonas, Pará, essa região aí. O que você tem a dizer com relação... Veja bem, eles cortaram os recursos do INCRA, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabaram justamente com a estrutura da FUNAI, não demarca terra, não desapropria terra e não reconhece as áreas quilombolas. Essa é a característica do governo Bolsonaro. Mas como é que tu combate isso? É com organização, não tem jeito. Bolsonaro quer deixar a gente à margem da Constituição e nós temos que pegar a Constituição e apresentar para a sociedade. Porque a Constituição Federal diz, no artigo 184, todas as terras improdutivas devem ser destinadas para a reforma agrária. A Constituição também diz que tem que demarcar terras indígenas, tem que reconhecer as áreas quilombolas. Então é uma luta que nós temos que travar em todos os lugares e ao mesmo tempo sensibilizar a sociedade, que a sociedade tem que ser solidária aos movimentos sociais, ao movimento sindical, para a gente enfrentar esse governo Bolsonaro nas ruas e em todos os lugares, para poder a gente voltar a demarcar terra indígena, ter reconhecimento das áreas quilombolas, reforma agrária, que é uma necessidade de todos nós. Inclusive, vários movimentos contrários às posições do governo Bolsonaro já acontecem no país. A exemplo da greve dos Correios. Os Correios hoje estão paralisados. Não necessariamente em todo o país, mas em alguns setores eles estão paralisados. Eu gosto sempre de dizer que nós não chegamos ao fundo do poço ainda. A crise econômica, política e social, ela vai cada vez mais se aprofundar, porque o governo vai tirando recursos dos municípios, dos estados e concentrando esses recursos e cada vez mais pagando a dívida interna brasileira e transferindo as nossas riquezas para os ricos do Brasil e os ricos estrangeiros. Mas nós precisamos sempre estar em movimento, uma grande campanha internacional, também para a sociedade internacional, compreender a situação que nós estamos vivendo, o retrocesso que esse governo é. Esse governo Bolsonaro é pior do que os militares de 64. Essa é uma grande realidade. Mas o governo Bolsonaro não mete medo nem a mim, nem o movimento sem terra, nem o movimento sindical, nem os movimentos sociais. Nós vamos enfrentar no parlamento, vamos enfrentar no local de trabalho, vamos enfrentar nas ruas e vamos derrotá-lo. Estamos juntos nessa caminhada. Dê uma mensagem para o povo de Paulo Afonso e região. Paulo Afonso é uma cidade bonita, querida, toda essa região. Eu sei que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional para defender todo o povo brasileiro. O governador Rui Costa, que é o governador do Partido dos Trabalhadores, tem feito muitas ações, é o exemplo da inauguração da Policlínica aqui em Paulo Afonso, mas renovar a esperança. A sociedade tem que lutar por seus direitos. E a luta por seus direitos só acontece quando a sociedade está organizada e solidária. É dessa forma, nós não temos outro jeito. A democracia existiu no Brasil a partir da organização da sociedade, da pressão que nós fizemos para derrotar o regime militar. E essa mesma pressão nós vamos fazer nessa política. Estamos juntos nessa caminhada, Lula livre.